e voltar ao Antigo Testamento, pega o sonho de Daniel e lhe mostra a visão do reino gentio, como ele viu uma imagem de pé, com cabeça de ouro, peito de prata e coxas de bronze, e pés e pernas de ferro e barro, e mostrou como cada um daqueles reinos surgiram exatamente como a Bíblia disse. E olhem, a cabeça de ouro, Babilônia, Medos e Pérsia, grego, e o Império Romano. E o Império Romano se dividiu em 10 reinos, Roma Oriental e Ocidental e tal. E aí dentro havia ferro e barro, e eles não se misturavam, protestantismo e o catolicismo sob o mesmo domínio gentio. E ele disse que mesmo para tentar quebrar o poder um do outro, eles se casariam entre si. Exatamente o que estão fazendo hoje, exatamente. E aquele reino, nos dias daqueles reis, o Deus do céu cortou uma pedra da montanha sem auxílio de mãos, que feriu esta imagem nos pés e destruiu todos os reinos gentios. E o reino de Cristo governou e reinou e cresceu e cobriu a terra e o mar e o céu. Os reinos gentios se desvaneceram como palha, como a casca na eira no estio. Que retrato do que estamos vivendo. É verdade. E hoje se vê católicos e protestantes casando-se entre si, tentando quebrar o poder para criar seus filhos. Você tem de prometer criá-los desta ou daquela maneira. Vamos entrar nisso dentro em pouco, dentro de algumas noites. Notem que, como é, e como o outro, a força do ferro dominou o outro, esmiuçou-o e o dispersou. Mas o Cordeiro veio e se pôs de pé, e o povo santo, naquele dia, e como aquele poder romano passou por toda a nação, não há outro poder no mundo, e só há uma maneira de conseguir transitar, que é através do catolicismo, a Igreja Católica, que se espalhou por todo o mundo. É um retrato muito maravilhoso aqui. Agora, para vocês protestantes, fiquem prontos, porque, irmão, vocês já estão bem no meio disso. E consigo provar pela palavra de Deus que vocês estão no meio disso tanto quanto os demais. Agora, vejam agora. O primeiro e o último. O que vês, escreve-o num livro. Agora, ele lhe disse... Escreve isto num livro e envia-o às igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Sardes e Pérgamo e tal, e Filadélfia e Laodiceia. Agora pararemos aí alguns instantes, verei quanto tempo tenho, pois quero chegar a esta última nota fundamental aqui em Éfeso e levá-la até Laodiceia e ver se não estamos seguindo o padrão da mesma igreja. Vejam, ver se não estamos vivendo neste dia. Oh, Igreja do Deus vivo, levante-se e resplandeça. Olhem, vocês não percebem. Gostaria de ter algum tipo de choque que pudesse lhes dar, de alguma forma. Gostaria que o Espírito Santo viesse em seu grande poder e os levasse ao ponto de pegarem esta Bíblia e dizerem, deixe-me examinar isto, quando se vê que... Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. That's right. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isso mesmo. Oh, que dia! Escreve-o, envia-o às igrejas. Agora, assim como Israel veio em sua formosura, lá no princípio, sob Abraão, prosseguiu através dos patriarcas, e no dia de Acabe entrou na idade das trevas, a era mais sombria que a igreja já viu. Saiu dali, e naquele tempo, como Acabe se casou com Jezabel e introduziu idolatria na igreja ortodoxa, a mesma coisa, pois o protestantismo casou-se com o romanismo nos 1500 anos da Era das Trevas, na igreja de Pérgamo, e saiu com idolatria sob a forma de cristianismo, entrando na Era Morna que está vindo perante nós, e estamos nela agora. Estamos na Era Morna. Vocês não creem?
Agora vou focar vocês nas outras igrejas. Vocês estão numa era morna e seus evangelistas estão cruzando a terra, em volta da terra, pregando coisas assim. Vocês estão falhando. Vocês estão proclamando, vocês batistas estão proclamando mais 1 milhão em 44. O que vocês conseguiram quando os converteram? Conseguiram apenas um monte de pecadores que entraram com seus nomes no livro, isso mesmo. Dizem que pertencem à Igreja Batista. Não só isso, mas os outros, metodistas, campbelitas e todos igualmente formais e indiferentes. Aconteceu isso com Billy Graham. 30 mil convertidos, ele disse, em 6 semanas. E 6 semanas depois não conseguiu encontrar 30. Por quê? Por quê? Eles nunca receberam nada para começar. Apenas um monte de pecadores quando puseram seu nome no livro, sob o fascínio de um avivamento. Ele disse, o reino dos céus é como quem lançou a rede ao mar. Quando a puxou, tinha de tudo. Tinha tartarugas, tinha lagostins, tinha tartarugas aquáticas, tinha aranhas, tinha insetos aquáticos, tinha serpentes. Isso mesmo. Mas também tinha alguns peixes ali. E quando um homem prega um avivamento sob o poder e demonstração do Espírito Santo, a rede é puxada em volta das pessoas, isso mesmo. Mas se é um inseto no início, é um inseto no final do avivamento. Se é uma aranha d'água, logo ela irá olhar em volta dizendo, não creio mesmo nessas coisas antiquadas, e pulará de volta na água. Se for uma cobra, ela dirá, eu lhe falei sobre isso, e irá embora. Era uma cobra no início, sua natureza era, e nunca será diferente até que essa natureza seja mudada. Um homem não pode se unir a uma igreja ou ficar emocionalmente todo estimulado ou qualquer outra coisa e se tornar um cristão. Tem de ser um nascimento genuíno do Espírito, sinceridade, morrendo, clamando, estendido ali até morrer em dobro. Lembre-se, a vida só pode vir da morte. Um grão de milho, se ele ficar, fica só. Nunca significará mais do que aquele único grão de milho. Se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Mas quando cai lá, apodrece, contamina, e desse meio de corrupção vem o germe de vida que lhe dá vida e produz mais. Se a igreja não nascer de novo, morrer para seus credos e teologias e tal, e nascer de novo do Espírito de Deus, será velha, fria, formal, ímpia, indiferente. Amém.